participei do painel anterior, sensacional, e eu queria me lembrar do Amaury. O Amaury falou uma coisa interessante sobre essa questão do próprio brasileiro, que não respeita absolutamente nada, nem sinal, nem coisa nenhuma, né? E a questão do jeitinho brasileiro. A gente vive numa sociedade que tem sempre um jeitinho para tudo, aquela zona cinzenta, não é, do jeitinho brasileiro. E eu me lembrava bem do Macunaíma, que era o herói sem caráter, né? Então é muito interessante, nós somos uma espécie de heróis sem nenhum caráter mesmo, né? E nós sabemos que na política, por exemplo, em outras áreas também, há um outro tipo de herói, que é o herói mau caráter. Então a gente sabe que existe o herói sem caráter e existe o pior, que é o herói mau caráter. Porque o bom caráter no Brasil não é herói, o bom caráter aqui é vítima. Então é um conceito muito claro que a gente tem que ver, não é? Que nós, brasileiros, somos, de certa maneira, os heróis sem nenhum caráter, ou com algum caráter, sob controle. Esse caráter é dividido e tal, vai para onde nos interessa. A questão que se falou muito das leis, e eu vivo isso na pele, porque eu sou produtor cultural, né? Produzi vários filmes dirigidos pelo Moacir, dos nossos 40 filmes, o Moacir dirigiu pelo menos uns 10, não é, Moacir? E esse dinheiro foi obtido a duras penas através de leis, uma lei semelhante, mais moderna que a lei a lei Rouanet, que é a lei do audiovisual. Essa lei foi criada no governo Itamar, quando Fernando Henrique era ministro da Fazenda. E foi muito interessante, porque o Brasil produzia, na década de 80, o Brasil produzia cerca de 100 filmes por ano. Havia a Embrafilme, havia também incentivos fiscais do governo, porque em quase todo o mundo há incentivos fiscais para a cultura, e para o cinema também. Mesmo nos Estados Unidos há. E há processos mais interessantes, por exemplo, o processo da Argentina, a lei argentina é muito interessante, a lei francesa é muito interessante, porque elas cobram resultados também. E durante muito tempo o Brasil num voo cego, porque não havia cobrança de resultados. E agora essa cobrança começa a existir, a Ancine está cuidando disso e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, de fato, tanto na lei Rouanet quanto na lei do audiovisual, não há uma interferência do governo sobre o projeto. Essas leis são eminentemente técnicas. E elas são necessárias, de certa maneira, porque você está utilizando incentivos fiscais e você tem que prestar contas. Você tem que prestar contas, é óbvio que você tem que prestar contas de como você gastou esse dinheiro, se você efetivamente gastou, isso tem que ser comprovado. Se você não exigir uma comprovação, você não exigir uma prestação de contas minuciosa, certamente haverá malversação desses pontos. E é inaceitável que haja malversação na medida em que são incentivos fiscais. Acontece o seguinte, é que quando... vamos só um exemplo de na prática como acontece com a lei do audiovisual. Você tem o incentivo fiscal da pessoa física. Ela pode aplicar 6% do imposto devido. E é muito pequena a adesão da pessoa física na lei do audiovisual. Até por desconhecimento, até porque há uma certa complicação, porque ela tem que investir, na realidade, até dezembro, mas, no entanto, o imposto de renda ela vai pagar ou receber só em abril. Então, ela teria que fazer uma antecipação. Então, isso complica um pouco a participação da pessoa física na lei do audiovisual. Mas a empresa não. A empresa já vem recolhendo imposto de renda e a escolha não é do governo, a escolha é da empresa. As empresas escolhem. Isso é uma crítica que também o mercado faz, mas, meu Deus, alguém tem que escolher. E, no caso da lei do audiovisual, as empresas escolhem e isso fica muito ao sabor dos diretores de marketing das empresas. E você tem uma série de dificuldades. Nós tivemos um filme, por exemplo, que o Moacir dirigiu, que foi Bonitinha Voz Ordinária, que eu tive uma extraordinária dificuldade em captar recursos. Porque eu chegava numa empresa e o senhor falava assim, Nelson Rodrigues, pelo amor de Deus, isso é quase pornográfico, então não me interessa. Então você já tem esse próprio preconceito acerca do que você está levando. Então você tem que levar alguma coisa mais ou menos comportada que a empresa possa aprovar. Então a lei também tem ela tem uma série de benefícios, mas tem uma série de defeitos também, você não sabe como solucionar, porque você sempre tem que ter um patrocinador. Você vai fazer cultura como? Vai tirar dinheiro do próprio bolso para fazer cultura? É difícil, você pode fazer isso para fazer um pequeno livro, pode fazer uma peça experimental, você pode fazer um pequeno documentário, mas se você quer fazer um desenho animado, se você quer fazer um filme de longa-metragem, requer investimento maior, então você precisa de investidores. E a lei do audiovisual propôs isso, pessoa física não deu certo. As empresas, de certa maneira, têm dado certo. E a terceira alternativa, a terceira via, que é justamente o artigo 3º da lei do audiovisual,
é onde você tem os recursos das empresas multinacionais ligadas ao cinema, ou o que nós chamamos das majors, não é? As grandes distribuidoras de cinema. A maior de todas é a Disney, a Warner, a Sony, a Fox, a Paramount, a Universal, são essas. Então, elas ganham dinheiro no Brasil, têm que fazer a remessa dos royalties para fora e pagam um imposto de 15%. E podem aplicar até 70% desse imposto de 15% na produção nacional. Então, olha só que coisa interessante. Essa major, evidentemente, que ela também vai escolher o projeto, um projeto que seja de acordo com a ideologia dela, com o sentimento dela. Mas é uma coisa muito pior, uma coisa extremamente maléfica, como você chamasse o lobo para tomar conta do galinheiro. Porque essa major chega e diz assim, tudo bem, eu vou investir no seu projeto, eu quero uma participação patrimonial no seu projeto, vamos supor, em função do investimento que ela faça, de 30% a 40%. Então, ela fica tua sócia nos resultados do projeto. Mas ela faz uma outra exigência, já que eu vou investir e sou uma distribuidora, eu quero o direito de distribuição. E esse direito de distribuição é uma exclusividade que ela tem de venda, só ela pode vender, ou seja, passa a ser dela, porque você tem alguma coisa, mas só o terceiro que pode vender, você não tem. Então, o projeto passa a ser dela, o filme passa a ser da instituição, da major, não é? Agora, os contratos são muito interessantes. Por exemplo, um contrato com a Sony é um contrato com duração simplesmente de 99 anos. Então, ela tem a exclusividade da venda desse produto por 99 anos. Né? Aí você faz, por exemplo, um contrato com a Fox. A Fox já é bem mais razoável, é um contrato apenas de 40 anos. E aí, mas uma coisa mais engraçada, aí você diz assim, o da Sony é por 99 anos para o mundo. Ótimo. O da Fox é por 40 anos para o universo. Aí eu perguntei ao presidente americano da Fox assim, mas vem cá, Jim, por que for the universe? Ele disse, porque amanhã nós podemos fazer uma exibição na Lua e já temos os direitos. Assim, então os caras já estão pensando seriamente, não estão brincando não, eles acham que podem fazer, daqui a pouco estão fazendo distribuição também de projetos audiovisuais para a Lua ou para Marte, sei lá para onde, e eles já têm esses direitos assegurados pelos próximos 40 anos. Então é complicado, você vai fugir para onde? Você não vai... Quando o Brasil tinha, no passado, na época, tinha a Embrafilme, na década de 86, foi onde o Brasil teve a maior participação de mercado. O filme nacional teve a maior participação de mercado. Foi em 86. O Brasil teve 36% de participação de mercado, o cinema brasileiro no Brasil. 36% de participação de mercado. A maior que nós já tivemos até hoje. Quando o Collor chegou, aí o Brasil fazia 100 filmes por ano. Quando o Collor chegou, e uma das principais medidas dele foi acabar com a Embrafilmes, o Brasil passou a fazer 2 filmes por ano, na época do Collor, 2 filmes por ano, e a participação passou a 0,05% de participação no mercado. Não é 0,5%, não, 0,05% de participação no mercado, com 2 longas-metragens. Nós fizemos, inclusive, um desses 2. O que aconteceu? Fizemos 50% da produção do mercado. Então, quando o Fernando Henrique chegou, junto com o Itamar e tal, o Fernando Henrique, um cara generoso no Ministério da Fazenda, ele resolveu fazer a lei do audiovisual. E essa lei do audiovisual, melhor do que a lei Sarney, foi uma lei muito interessante, porque o Fernando Henrique dizia o seguinte, ele julgava importante que a cinematografia de um país vendia a cultura do país mundo afora. Então, era muito importante que o Brasil voltasse a fazer filmes. Então, por isso, ele fez a lei do audiovisual. E no primeiro ano se fez 10 filmes, no segundo ano se fez 30 filmes. Isso foi evoluindo. Quando o Lula ganhou a eleição, ele, como em todas as outras atividades, ele manteve tudo que o Fernando Henrique fez, melhorou um pouquinho onde ele pôde, ele foi generoso com a lei do audiovisual, ele também melhorou um pouquinho a lei do audiovisual, mas manteve a lei, foi generoso, a lei continua aí até hoje. E nós chegamos novamente a fazer cerca de 90 filmes por ano. Estamos chegando ao que nós fazíamos há 30 anos atrás. Só que a nossa participação de mercado hoje, num ano como esse, que é um ano muito especial, é de 20%. No ano normal, ela costuma ser de 10%, mas já foi de 36%. Porque nós fazíamos uma variedade maior de filmes. A lei atual, ela tem as imperfeições dela. E quais são as imperfeições? É que você tem que fazer um filme com a pessoa física que não investe, com a empresa que investe, mas quer olhar o seu projeto, isso aqui não vai dar certo, não gosto disso, não gosto daquilo. Você não tem uma coisa mais simples, uma coisa mais palatável para a gente fazer e tal, enfim. Você vai procurando. E tem uns projetos que a gente chama de chapa branca, é aquele projeto que você leva para a Petrobras, leva para o BNDES,
que aí você tem que fazer aquele projeto mais de acordo com a linha do governo da hora, né? Então, agora, se você não tem esses incentivos fiscais, você simplesmente não vai fazer nada, vai voltar a não fazer filmes, ou vai voltar a fazer 2 filmes por ano. Então é complicado. Se você vai dizer assim, os instrumentos que existem hoje são perfeitos? Não são, muito longe de serem perfeitos. Agora, se você acabar com eles, como o Moacir falou, vai ficar muito pior. Nós estamos vivendo agora uma situação séria. Por exemplo, o artigo 1º da Lei do Audiovisual, onde as empresas, com todas essas imperfeições, podem escolher o projeto, é uma coisa mais democrática, o próprio governo hoje, a própria Ancine, que é a agência do cinema, reguladora e fomentadora, tem interesse em acabar com o artigo 1º. A gente está vivendo agora os últimos momentos, acaba agora, em dezembro, o artigo 1º, e não se votou, os senadores não votaram até agora, e provavelmente, se não votarem, acabará. Por que a Ancine ou o governo quer que acabe o artigo 1º? Eles querem que todo o dinheiro que vem através do artigo 1º, do incentivo fiscal das empresas, vá para um fundo onde o próprio governo, um balcão, onde o próprio governo, aí sim, vai escolher, faça esse projeto sim, esse projeto não, esse projeto sim, esse projeto não.